Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, fé e caridade, direto do nosso Estúdio B em Aracaju, Sergipe. Eu sou Fernando Mota. Nesse programa, uma conversa com o nosso amigo, professor, historiador e palestrante Rafael Tonon, de Campinas, São Paulo. Nessa nossa conversa, o professor historiador Rafael Tonon fala sobre Nossa Senhora das Lágrimas no Brasil e em Sergipe e também no Nordeste brasileiro. Professor Rafael Tonon, por favor, faça-nos uma oração inicial. Vamos, então, invocar a presença de Deus e a bênção de Deus sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Professor Pai. Rafael Tonon, fale um pouquinho do professor Rafael Tonon. Me apresentando aqui, então, rapidamente aqui, então eu sou Rafael Tonon, sou professor de filosofia e de história. A minha formação primeira é em filosofia, depois eu cursei história também. Antes disso eu havia sido seminarista, então estudei as matérias próprias, do seminário, estudei um pouco de teologia, estudei a filosofia dentro do seminário e depois deixei a formação sacerdotal e já vivendo em Campinas. Eu não sou natural de Campinas, eu sou natural de São João da Boa Vista, uma cidade bem menor, interior aqui de São Paulo. Então nasci lá, mas estava em Campinas, então comecei a morar aqui em Campinas, a trabalhar em Campinas. Me concursei como professor da rede pública estadual, onde eu permaneci por 12 anos, trabalhando na rede pública. E nesse meio tempo eu ingressei na Comunidade Católica Pantocrátor. É uma instituição que tem um carisma carmelitano. Essa instituição ela tem padres, tem leigos, que a compõem. Então eu entrei para essa instituição e nesse meio tempo namorei, me casei, então sou casado, tenho duas crianças, uma menina e um menino de 8 e 5 anos. E aí, então, ingressando na comunidade, fui desempenhando aí os meus apostolados através da comunidade, e continuei dando aula. Depois eu ingressei na rede particular, passei a dar aulas também na rede particular e depois também no ensino superior. Então, cheguei a dar aula em faculdade por um tempo, cursos de extensão, e aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo várias atividades pastorais, aqui na arquidiocese. Fui ministro da Eucaristia, dei crisma, enfim, atuei em vários pontos aí, da vida paroquial. E, no fim, atualmente, além desses trabalhos todos, eu passei também a desenvolver alguns trabalhos na internet, nas redes sociais, na internet, em plataformas de ensino, enfim, acabei migrando para isso. O senhor conheceu o senhor Igor Guilherme, artesão sacro e compositor. Ele esteve em Campinas e pela segunda vez agora o senhor conversou com ele. Ele comentou com o senhor sobre a oração Senhora das Lágrimas, que hoje é música Senhora das Lágrimas, que toca por boa parte de Sergipe, nas paróquias onde nós passamos. Sim, sim. O Igor, na verdade, eu conhecia pela internet. Não conhecia o Igor pessoalmente. A primeira referência que eu tive dele foi um artista sacro, que é do Nordeste também,
que trabalha com barro, né? As imagens feitas em barro cozido. E aí uma vez eu vi no perfil desse artista uma imagem com uma policromia, uma pintura que me chamou muito a atenção, né? Eu gosto bastante dessas coisas, né, da arte sacra. A hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, isso aqui é uma policromia, é uma imagem nova, mas a policromia ela é barroca, né? Parecem as imagens barrocas, né? O barroco baiano, o barroco pernambucano, né? É o barroco típico do Nordeste, que é um barroco diferente do mineiro, né? Então, na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, isso aqui é policromia. E aí eu perguntei para o artista, se era ele mesmo que fazia. E aí ele falou, não, não, é um rapaz, é outro artista, né, que se chama Igor Guilherme. Aí eu falei, ah, pois não, então vou procurar. Aí eu fui procurar o perfil, comecei a seguir, comecei a ver as coisas dele, gostei muito das coisas dele. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo mesmo, já conversava com ele pelas redes sociais, mas nunca tinha me encontrado. E acabei me encontrando com ele na ocasião em que eu estive em Maceió, quando fui falar sobre Nossa Senhora das Lágrimas, né, no Colégio Santíssimo Sacramento, ali no centro de Maceió. E aí, naquela ocasião, eu o conheci pessoalmente, né? Eu me encontrei com ele. Inclusive, eu até tenho dele aqui, está aqui pertinho de mim, né? Até tenho dele nessa ocasião, né? Ele até me presenteou com essa imagenzinha, ó. Deixa eu chegar lá bem perto aqui, ó. Esta imagenzinha é de Nossa Senhora de Simbres, né? A aparição de Pernambuco, aqui, ó. Dá para ver que ele representou muito bem. Isso aqui é uma imagem autoral, né? Ele fez pequenininha, ela tem os detalhes assim bem delicados. Olha lá, a mão de Nossa Senhora com sangue, o menino Jesus no colo, o bracinho do menino Jesus passando aqui, né? Atrás do pescoço de Nossa Senhora, a coroa sobre as cabeças, aqui a nuvenzinha e a fonte de Simbres, né? Então, na ocasião, o Igor me presenteou com essa imagem de Nossa Senhora. Então foi quando eu o conheci, né? E ele também, grande devoto de Nossa Senhora das Lágrimas. Aí a gente começou ali a conversar mais frequentemente, e em duas ocasiões, ano passado e esse ano, ele esteve aqui em Campinas, né? Trabalhando numa das igrejas, uma das paróquias mais antigas aqui de Campinas. Ele veio para fazer a restauração e a policromia de várias imagens. Então ele permaneceu um tempo por aqui. Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele duas vezes, né? Tanto na vez passada quanto nesta vez, nessa ocasião. Eu pedi a ele que conversasse com o senhor sobre a música Senhora das Lágrimas. Ele ficou um pouco acanhado. Vamos conversar com o professor Rafael. Eu digo, apresente a música e a oração para o professor Rafael Tonon. Mas ele chegou a falar, a música eu vi. Inclusive eu vi um vídeo, né, de um coro que gravou essa música, ficou muito, muito bem feita, e a música expressa muito bem o que é a devoção, né? Então, esse coral, essa gravação foi aqui em Sergipe, em São Cristóvão, primeira capital de Sergipe, coral Devotos, que fez essa gravação na paróquia e santuário de Nossa Senhora da Vitória. Com um detalhe particular, foi nesta paróquia que nós compramos a primeira imagem para Nossa Senhora das Lágrimas. Primeiro a gravação, depois houve um movimento para a compra da imagem, e é nesta paróquia que temos a primeira imagem comprada por paroquianos aqui em Sergipe. E São Cristóvão também é a cidade onde Santa Dulce dos Pobres morou. Santa Dulce fez o noviciado dela em São Cristóvão, né? Santa Dulce, ela é baiana, mas o noviciado dela de religiosa foi em São Cristóvão. Então, essa grandeza de Nossa Senhora vir para Sergipe e em São Cristóvão, para mim foi uma graça, foi um presente. Por favor, fale para nós um pouco sobre Nossa Senhora das Lágrimas e sobre Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, aí perto do senhor, aí na cidade do senhor, e Simbres em Pernambuco. São duas aparições marianas muito próximas, né? Elas têm um intervalo de 6 anos, de uma para outra. Então, isso, por si só, já nos deixa entender, como brasileiros, né, o quanto Nossa Senhora se preocupa com a salvação do Brasil, com o bem do Brasil, né? Porque Nossa Senhora aparece em Campinas e 6 anos depois aparece em Simbres, em Pernambuco, né? Então, são aparições muito próximas até. E é interessante, né, que aqui em Campinas,
a aparição ela teve todo um contexto, né, que a envolveu. Então, qual foi o contexto? Aqui em Campinas, no ano de 1928, o bispo diocesano, Dom Francisco de Campos Barreto, juntamente com uma moça daqui de Campinas, chamada Maria Vilac, filha de imigrantes franceses. Então, o bispo e essa jovem fundaram uma congregação religiosa, um instituto religioso, chamado de Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Esse instituto, ele nasceu para ser o braço do bispo, né? Então, a ideia de Dom Barreto era de que onde as irmãs estivessem, que elas pudessem fazer aquilo que o bispo, aquilo que os padres não podiam fazer, onde eles não podiam entrar, que as irmãs entrassem. E a ideia era de um apostolado muito familiar. Isso é muito interessante. Era uma aproximação. As missionárias deveriam se aproximar das famílias e catequizar essas famílias, evangelizar essas famílias e ajudar essas famílias, né, por todos os meios possíveis. Seja através de trabalho social, que às vezes... o trabalho social, na verdade, né, para as irmãs missionárias, ele era apenas uma desculpa, né, para poder evangelizar as pessoas. É uma maneira de aproximar as pessoas através das necessidades que as pessoas tinham, os problemas que as pessoas tinham. E aí, dentro dessa aproximação, era possível uma evangelização. Ou uma evangelização mais direta mesmo, de visita às casas. As irmãs montavam, já naquela época, 1928, pequenos grupos de oração nas ruas. Então, as famílias se juntavam para rezar novenas em épocas especiais, novena de Nossa Senhora das Dores, novena de Natal. Então, essas novenas reuniam as famílias, reuniam as pessoas, e pessoas afastadas da igreja, que não vinham à igreja, a igreja ia até elas, através das irmãs que iam até essas casas, iam rezar, iam montar esses grupos, e a partir desse contato, o que acontecia? As irmãs iam descobrindo ali, né? Quem estava amaziado, morava junto, mas não estava casado na igreja, e às vezes não tinha impedimento, podia casar, mas às vezes as pessoas naquela época, pela situação, falavam, mas eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer festa. E as irmãs providenciavam tudo. Elas às vezes providenciavam até vestido de noiva emprestado, terno emprestado para os homens se casarem. As próprias irmãs, muitas vezes, elas mesmas pediam nas casas para as pessoas flores do jardim das pessoas. Elas arrumavam os arranjos, enfeitavam a igreja, providenciavam tudo para que essas pessoas pudessem se casar dignamente. Às vezes, muita gente não buscava o matrimônio por não ter essa condição do mínimo. Então, as irmãs começaram a fazer um apostolado muito grande mesmo, né, de legalizar a situação, levar as pessoas ao casamento. Pessoas adultas que não tinham sacramento a ter os sacramentos. E as crianças também, tinha muita criança sem catequese, muita criança não batizada, e as irmãs começaram a fazer um trabalho muito amplo. Era um trabalho, como eu disse, que ele era social também. As irmãs, às vezes, organizavam distribuição de cestas básicas, elas montavam instituições de ensino, né? Elas tinham creches, obras sociais, tinham cursos de corte e costura que as irmãs davam para profissionalizar as mulheres. Então, elas começaram a fazer uma série de trabalhos, e nesses trabalhos, elas iam evangelizando, né? Então, esse instituto era um instituto missionário, que nasceu com 8 irmãs. A Madre Maria Vilac, que é a principal, né, é a fundadora, mas depois dela, 7 amigas, 7 companheiras, quiseram também dar esse passo em direção à vida religiosa. E o bispo se comprometeu em fundar, em dar um status jurídico oficial dentro da igreja para esse grupo. É interessante que esse grupo ele já existia. Antes de ser uma congregação religiosa, esse grupo da Maria Vilac, ele já existia, né? E elas já atendiam, elas eram leigas, moças, que atendiam a periferia, que davam catequese, já faziam esse trabalho. Mas Dom Barreto, que era o bispo, ele entendeu que seria prudente reunir essas mulheres,
numa congregação religiosa, com votos religiosos, com hábito, com uma regra de vida, e assim foi feito. Então, quando tomou-se essa decisão de fundar a congregação, Dom Barreto combinou com Maria Vilac o seguinte, falou, minha filha, você venha com todas as candidatas no Natal, dia 25 de dezembro de 1927. Pode vir com todas elas até a capela do bispado. Eu darei a bênção nas senhoras e eu vou começar a formá-las para que as senhoras entendam o que é ser freira. Então, ninguém melhor do que o bispo para ensinar essas moças o que era ser freira, como viver como freiras, como religiosas. Muito bem. E ele escolheu o dia 25 de dezembro porque ele disse, é o dia do nascimento de Jesus. Então, a congregação vai nascer no dia que Jesus nasceu. Então, ele deu a bênção a essas meninas e ele mesmo começou a dar aulas. Então, ele dava aulas, ele reunia essas moças e começou a dar aulas, a formá-las para a vida religiosa quase todo dia. Era assim um estudo muito intenso. Nessa altura, essas meninas não tinham ainda casa, não tinham um local para se reunir. Então a família de Maria Vilac resolveu doar o hotel. A família tinha um hotel no centro de Campinas e a família resolveu doar o prédio do hotel para ser a casa da congregação. Então essas moças já foram para lá antes de vestir o hábito e já começaram a ter uma vida comunitária. Mas elas ainda não tinham um hábito, não tinham nada disso, ainda estavam sendo formadas pelo bispo. No dia 3 de maio de 1928, então, foi um intensivão, de dezembro a maio, com aulas quase diárias do bispo, ensinando tudo para elas. Dia 3 de maio, na Catedral Metropolitana de Campinas, na presença das 8 meninas, Dom Barreto assinou o decreto de fundação do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. E no dia 11 de maio, então numa semana ele fundou oficialmente, na outra semana, no dia 11 de maio, foi celebrada a missa na qual as irmãs professaram os seus primeiros votos. E por que dia 11 de maio foi escolhido? Porque a congregação é um instituto dedicado a Jesus crucificado, mas o grande modelo das irmãs, quem é? Nossa Senhora, e Nossa Senhora das Dores, que era a padroeira do Instituto. Então, as irmãs deveriam meditar sobre as dores de Maria, se compadecer das dores de Maria, olhando para as dores das pessoas no mundo. Então, é uma espiritualidade que fala dos sofrimentos de Cristo na cruz, das dores de Maria, mas das dores e dos sofrimentos dos irmãos do mundo. Então, tem essa dupla conexão que Dom Barreto quis colocar. Então, Dom Barreto escolheu como dia de início desse instituto 11 de maio. Primeiro, porque maio é o mês de Maria. Segundo, porque dia 11 de maio era o dia da antiga festa de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida era celebrada no dia 11 de maio. Falei 12, perdão, é 11 de maio. 11 de maio. Então, no dia 11 de maio de 1928, foi a primeira profissão, os primeiros votos das irmãs. E muito bem, a partir daí, elas vestem o hábito e já ficam mais conhecidas, na cidade de Campinas. No meio dessas irmãs, havia uma imigrante espanhola chamada Amália Aguirre, a irmã Amália. Amália Aguirre, ela tomou o nome de Irmã Amália de Jesus Flagelado. A Maria Vilac se tornou Madre Maria do Calvário, e cada uma delas tomou o seu nome religioso. Muito bem. Amália Aguirre, ela chegou ao Brasil com 19 anos. Então, ela, na realidade, era espanhola de nascimento, nasceu em Riós, na Espanha. É uma cidade que fica na Galiza, na parte alta da Espanha, perto de Portugal já. A terra da irmã Amália é pertinho de Portugal. Então, a irmã Amália nasceu ali, na Espanha, e aos 19 anos ela veio para o Brasil. A família veio antes. Por quê? Na Espanha houve um empobrecimento muito grande por conta de guerras, de disputas internas. Então a Espanha vivia uma grande crise econômica, no final
final do século XIX, começo do século XX, e a família Aguirre resolveu migrar para o Brasil. Alguns amigos da mesma cidade já tinham vindo para o Brasil e tinham ido para a Bahia. Então, o pai da irmã Amália, o senhor André Aguirre, né, ele quis vir, né, para o Brasil. Só que aí tinha um problema, um complicador. A avó da irmã Amália, que se chamava Amália também, já era muito idosa e não aguentaria a travessia do Atlântico. Então, eles resolvem deixar a Amália para cuidar da avó. A irmã Amália era muito esperta para trabalhar, para fazer as coisas de casa, então ela foi deixada para cuidar da avó. E ela, né, não se sentiu abandonada ou deixada de lado, pelo contrário, ela ficou com muito gosto, ela gostava muito dessa avó e cuidou dessa avó até a avó morrer. Quando a avó morreu, ela juntou as coisas dela e veio para o Brasil. E aí é curioso, né, como Deus tem os seus caminhos, né? Quando ela veio para o Brasil, ela veio num navio. E olha que curioso, né? O nome do navio era Vapor Campinas. Era o nome do navio. Né? Então, ela veio para o Brasil, ficou de quarentena, porque ela chegou ao Brasil em plena epidemia de gripe espanhola. Então, ela teve que ficar de quarentena. Ela não contraiu a gripe espanhola, pelo contrário, ela ajudou a cuidar dos infectados a bordo do navio. Muita gente morreu. Ela ficou de quarentena quando chegou aqui. Passada a quarentena, ela foi se juntar com a família ali na Bahia, né, perto ali de Salvador. E ela morou 3 meses na Bahia. Depois de 3 meses vivendo ali na Bahia, o trabalho começou a faltar. E aí um parente deles disse, olha, né, mandou uma carta para eles, falou, olha, eu estou em Campinas, interior de São Paulo. Aqui tem muito trabalho, a cidade está se industrializando, então tem muita oportunidade, venham para cá. E aí eles se mudam para Campinas. Quando eles se mudam para Campinas, essa moça, que desde a véspera, né, da sua primeira Eucaristia, quando ela era criança, ela começou a ter uma série de fenômenos místicos. Na véspera da sua primeira Eucaristia, ela viu Nossa Senhora. No dia da primeira Eucaristia, ela viu Jesus pela primeira vez. A partir dos 15 anos, ela começou a sentir no seu próprio corpo as dores da paixão de Cristo. Então, ela era já uma jovem favorecida, escolhida por Deus e privilegiada com esses dons, com essas graças, que, na verdade, para ela eram uma grande cruz, né? Porque as pessoas, a própria família, não sabia direito como lidar com isso, né? Era tudo muito esquisito, muito difícil ali. Mas essa moça alimentava um sonho, um desejo. E qual era o seu desejo? Responder ao chamado que ela sentia, né, dentro de si, o chamado à vida religiosa. E numa dessas experiências místicas dela, Jesus havia dito a ela que ela deveria ser religiosa. Ela deveria se fazer religiosa. Ela estava procurando a sua vocação, né, e Jesus deu a ela essa clareza de entendimento de que ela deveria ser religiosa. Bom, diante disso, né, ela começa a procurar conventos e famílias religiosas aqui onde ela pudesse ingressar, e todas as irmãs de todas as congregações a recusaram. Diziam que não tinham como receber e tal. E aí, como ela recebeu essas recusas, um dia ela entra na Catedral Metropolitana aqui de Campinas, e quem entra na Catedral de Campinas, né, do lado esquerdo, há uma grande imagem do Senhor dos Passos, né? No terceiro altar lateral do lado esquerdo tem um altar do Senhor dos Passos. E foi ali que ela se queixou a Jesus. Ela disse a Jesus, o Senhor me disse que me queria religiosa, mas eu bato a porta das congregações, as congregações me recusam. Né? Então, como que o Senhor quer, mas o Senhor não me ajuda? Né? E aí, então, ela tem uma visão, uma aparição ali dentro da Catedral de Campinas. E nesta aparição, Jesus se apresenta a ela e diz a ela, falou, minha filha, eles não estão te aceitando porque não é onde eu te quero. A congregação onde eu quero que você esteja é uma congregação que não foi fundada ainda. Ela será fundada ainda. E outra coisa, o hábito dessa congregação, eu mesmo inspirei. As irmãs vão trazer o hábito
a veste do hábito azul, das cores da minha mãe, o azul e o véu branco. E aí, muito bem. Então, ela se consolou. Ela conhecia o bispo de Campinas, Dom Barreto. Dom Barreto se tornou diretor espiritual dela. E quando ela descobre que Dom Barreto estava fundando o instituto, ela vai até Dom Barreto e pede para ser recebida. E Dom Barreto ele faz o que ele disse: muito bem, eu posso recebê-la, não tem problema nenhum. Mas antes eu quero que você converse com a Maria Vilac. Se ela te receber, eu te recebo. E aí a irmã Amália vai, conversa com Maria Vilac, e as duas fazem uma grande amizade, se entendem muito rapidamente, e a Madre Vilac resolve recebê-la, e Dom Barreto confirma, e essa moça entra para o Instituto. No ano de 1928, ainda no ano de 1928, né, a irmã Amália, ela ingressou na congregação e ela teve um fenômeno que deu o que falar, né? Durante uma missa, na capela do convento, os estigmas de Cristo se abriram no corpo dela, durante a missa. E tinha uma porção de leigos, gente de fora, assistindo a missa na capela do convento, todo mundo viu. Dom Barreto estava rezando essa missa. Dom Barreto deu uma ordem para que ninguém contasse nada a ninguém. Aí, imagine, né? As pessoas iam guardar segredo, né? No dia seguinte, já foi uma balbúrdia danada. Eram jornais, gente de todo lado querendo ver a estigmatizada de Campinas, a santa de Campinas, e já começou. E aí Dom Barreto teve todo um trabalho para acalmar essa situação, contornar essa situação, né? E quando a coisa se acalmou, já era o ano de 1929, o ano seguinte, aconteceu que no dia 8 de novembro, o irmão mais velho da Madre Vilac, a Madre Superiora, chega à portaria do convento em prantos, pedindo orações pela esposa. A esposa, pouco tempo antes, havia passado mal em casa, desmaiou, ela foi levada à Santa Casa e ela não voltava a si, ela não acordava. E aí, diante dessa situação toda, os médicos começaram a fazer uma série de exames e nessa bateria de exames constataram que essa mulher tinha um tumor maligno no cérebro. E pelas condições da medicina naquela época, naquela altura, não havia possibilidade de tratamento para aquilo. Fatalmente, aquela mulher que estava grávida morreria. E o bebê também. Então, ela já tinha 3 filhos, ela estava grávida do 4º filho, e aquele esposo perderia a esposa e o filho. E ainda ficaria com as crianças pequenas para cuidar. Então, esse pai, no auge da sua preocupação, do seu desespero, ele vai até a portaria do convento para pedir orações. Nessa ocasião, a irmã Amália, sabendo dessa história, ela sente um impulso de rezar por aquela situação, por aquela mãe, por aquele pai. Ela pede permissão, vai até a capela e diante do altar ela estende os braços em cruz e diz a Jesus no sacrário: Jesus, se tiver alguma coisa que eu possa fazer pela esposa do Pedro, eu estou disposta a trocar a minha vida pela vida da mãe de família. Então ela fez essa proposta, para trocar a vida dela pela vida daquela mãe. E aí acontece que Jesus lhe aparece e diz a ela apenas isso: reze pelas lágrimas da minha mãe. Só. E a irmã Amália pensa naquelas palavras e pergunta a Jesus: mas como eu devo rezar? Como? De que jeito? Peça pelas lágrimas da minha mãe, mas como? E aí Jesus ensina. Ele vai dizer: você diga assim: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E depois você diga: meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E aí então, Jesus ainda vai dizer que ele estava muito feliz em conceder aquelas graças através das lágrimas de sua mãe, porque ele queria honrar esse mistério. E depois ele vai dizer para a irmã Amália: tudo que você me pedir pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. Sou obrigado a dar. E aí Jesus
Jesus disse: mais tarde virá a minha mãe e entregará um tesouro para vocês. Muito bem. Acabada a aparição, a irmã Amália vai e narra o que aconteceu para o bispo e para a superiora. Nessa época não existia coroa das lágrimas ainda. Não existia a oração, o terço. E aí, então, o que a madre e o bispo ponderam? Bom, Jesus ensinou 2 jaculatórias, 2 orações curtas. Vamos rezando essas orações por essa mãe. Vamos ver qual é o efeito que isso produz. Em 3 dias, essa mulher despertou, melhorou, pediu alguma coisa para comer e, ainda por cima, ela demonstrou uma melhora tão rápida, tão instantânea, que os médicos ficaram sem saber. Liberaram essa mulher, continuaram monitorando a gravidez. Ela teve um filho perfeito, né? A criança nasceu perfeitamente, e essa mulher não teve mais nem sinal do câncer no cérebro. Ela morreu bem mais velha e morreu de outra coisa, né? Então não tinha nem relação direta com a questão do câncer e tudo mais. Ela foi completamente curada. E aí, então, Dom Barreto e a Madre Vilac, vendo isso, falaram: bom, então, ao que tudo indica, isso vem de Deus mesmo. E aí elas começaram a rezar, as irmãs, por todas as intenções que as pessoas recomendavam para elas, elas rezavam essas orações. E começaram a perceber que as graças estavam chegando. No ano seguinte, dia 8 de março de 1930, a irmã Amália estava ajoelhada no mesmo lugar na capela, rezando diante do sacrário. Quando, ao levantar os olhos, ela vê Nossa Senhora vindo na direção dela. Nossa Senhora vinha como que sobre uma pequena nuvenzinha. Os pés de Nossa Senhora não tocavam o assoalho da capela. Ela vinha na direção de irmã Amália. Reluzente, belíssima e trazendo um rosário de contas brancas na mão. Nossa Senhora então se inclinou, se abaixou na direção da irmã Amália e disse a ela: esta é a coroa das minhas lágrimas. As orações o meu filho já deu, mas eu vim entregar a vocês esse tesouro. E aí Nossa Senhora também disse que estava muito contente em ser honrada pelo seu filho através de suas lágrimas. E disse a irmã Amália que quem rezasse aquelas orações receberia graças especiais. Então, a primeira coisa que Nossa Senhora promete, garante, que estas orações terão uma eficácia contra o poder do inferno. Pessoas que estejam sofrendo tentações muito duras do demônio serão libertas se rezarem a coroa das lágrimas. Ou até mesmo os possessos, se rezarem a coroa das lágrimas pelos possessos, na intenção deles, eles serão libertos do mal. Segunda promessa. Nossa Senhora promete a conversão dos pecadores, especialmente os espíritas. Depois, Nossa Senhora promete a conversão dos membros de uma seita infiltrada na Igreja Católica. Então, são várias promessas que Nossa Senhora faz ali. Muito bem. Depois, em abril, 8 de abril de 1930, vem uma nova aparição. Aí aparecem Jesus e Maria, mãe e filho, juntos. Jesus aparece manietado, com as mãos amarradas, tal como ele foi amarrado quando foi apresentado a Pilatos, levado a Anás e a Caifás, amarrado, Jesus manietado. E Nossa Senhora se apresentou com a mesma veste do dia 8 de março. Nossa Senhora trazia um vestido roxo, um manto azul e um véu branco dobrado sobre o peito com uma echarpe. E Nossa Senhora vai explicar o porquê que ela apareceu assim. Ela apareceu vestida de roxo porque ela disse que estava vestida da paixão do seu filho. E Nossa Senhora ainda explica por que o roxo. Porque cada golpe que Jesus levava no seu corpo deixava marcas, e essas marcas ficavam roxas. E Nossa Senhora quis se vestir de roxo, que é a cor da paixão, para querer dizer o quê? Que assim como Cristo foi ferido no corpo, ela foi ferida e dilacerada na sua alma.
tamanha a sua união com seu filho. Mas ela se veste com um manto azul, e é um manto azul com várias estrelas. Nossa Senhora explicou por que é um manto azul cheio de estrelas. Porque ela disse assim para a irmã Amália: quando vocês forem fazer a minha imagem, eu quero que quem olhar para a minha imagem se lembre nos sofrimentos da vida de que tem uma mãe no céu, por isso as estrelas. Existe uma mãe no céu que espera por vocês, que os ama, que os quer bem, que os quer junto de si. Então, nos sofrimentos da vida, olhem para a minha imagem e se lembrem: eu estou no céu, mas eu estou junto com vocês. Eu espero por vocês, e no céu vocês me verão, no céu viverão comigo. Então, ela fez questão de aparecer assim, um manto azul com estrelas. E depois, por fim, o véu branco, dobrado sobre o peito. Nossa Senhora explica que o véu branco é o sinal da pureza. Mas por que dobrado sobre o peito? Para representar que na cabeça, por isso que o véu cobre a cabeça, e no coração de Nossa Senhora, nunca passou um pensamento ou um sentimento que fosse diferente dos pensamentos e dos sentimentos de Deus. É a pureza de intenção, a pureza de coração, a pureza de pensamento. E Nossa Senhora se inclinou quando ela foi falar com a irmã Amália, mostrando a coroa. Era um rosário com 7 mistérios, com 7 contas cada um. Parecendo o terço de Nossa Senhora das Dores, mas era branco. E Nossa Senhora explicou por que é branco. Porque as lágrimas que caíram do rosto, dos olhos de Nossa Senhora, elas eram como que pérolas do Calvário. Aquelas lágrimas derrubaram o império infernal. Aquelas lágrimas venceram o mal, porque eram as lágrimas de uma mulher imaculada. A filha predileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Então, por isso as contas brancas no rosário. E Nossa Senhora ainda falou para a irmã Amália: quando forem fazer a minha imagem, façam a minha imagem com a cabeça baixa. Porque eu quero que os meus filhos se lembrem que eu sou uma mãe preocupada com eles. Os problemas deles são os meus. As dificuldades deles são as minhas. Então, ela queria ser representada assim. Na aparição do dia 8 de abril, como aparece Jesus e Maria, Nossa Senhora manda que a irmã Amália olhe bem para eles e que depois mande fazer uma medalha com aquelas imagens. Do jeito que ela via, ela deveria mandar fazer a imagem. E Nossa Senhora deu uma instrução muito clara como deveria ser essa medalha. Na frente seria, de um lado ali, a imagem de Nossa Senhora, daquele jeitinho que a irmã Amália tinha visto. No outro lado, a imagem de Cristo. E em volta das imagens deveria ter uma oração. Em volta de Nossa Senhora, a oração ejaculatória: ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E em volta de Jesus deveria estar escrito: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Acontece o seguinte, que na hora de fazer a medalha, Dom Barreto mandou fazer a medalha, e o ourives não conseguia colocar uma frase daquele tamanho em volta de Jesus. Estava encontrando uma certa dificuldade, com a quantidade de palavras e letras. E eles não queriam fazer uma medalha muito grande, queriam fazer uma medalha mediana, para as pessoas poderem carregar no pescoço, na carteira, enfim. E aí Dom Barreto resolveu encurtar a frase. Ele colocou: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Pátria brasileira ficaria muito comprido. Então ele colocou o mundo. E depois o próprio Dom Barreto disse à irmã Amália: pergunte a Jesus, pergunte a Nossa Senhora, se pode ser assim como eu fiz. E é interessante a resposta de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai dizer: se o meu bispo assim o fez, está feito. As bênçãos e as graças são as mesmas. Então, não houve problema nenhum em fazer essa pequena alteração. E aí, Nossa Senhora diz: quem carregar essa medalha, eu prometo a graça do arrependimento final dos pecados e a graça dos sacramentos. Mas Nossa Senhora explicou:
Alguns vão morrer sem os sacramentos, porque não vai dar tempo de o padre chegar, dependendo do tipo de morte. Mas essas pessoas terão arrependimento, a contrição perfeita. Quando a pessoa tem um arrependimento perfeito, por mais que ela não consiga se confessar ou receber os sacramentos, né, ela vai pelo menos para o purgatório, está salvo. Né? Tem essa garantia. Mas Nossa Senhora disse, a maioria dos que carregarem a medalha receberão a graça de ter os últimos sacramentos. E depois Nossa Senhora ainda falou para a Irmã Amália, olha, essa medalha, minha filha, você deve distribuir para as pessoas. Ela disse, a vocês cabe distribuir a medalha. E o resto, meu filho e eu faremos. O que Nossa Senhora quer dizer com isso? Que o simples fato de dar esta medalha às pessoas já é uma porta de entrada para a graça de Deus na vida daquela pessoa. Jesus e Maria darão um jeito de chegar na vida daquela pessoa e trazer aquela pessoa para Deus. Bom, essas foram as aparições de Campinas. 2 anos depois das aparições, em 1932, o bispo diocesano aprovou essa oração, a coroa das lágrimas. Então, o que o bispo fez? Pegou as orações que Jesus ensinou e encaixou no terço que Nossa Senhora tinha mostrado. Nossa Senhora mesmo tinha dito, as orações meu filho já deu. Ou seja, aquelas orações eram para ser rezadas naquele terço. Então, todo mundo entendeu que a mensagem era essa. A Madre Maria Vilac fez a oração inicial, ali aliás, ela fez a oração final, né? A oração de Nossa Senhora das Dores, a oração final do Terço das Lágrimas, e a Irmã Amália fez a oração inicial. Cada uma fez uma parte ali, né? Então, as jaculatórias Jesus ensinou, o terço Nossa Senhora mostrou, oração final e oração inicial foi a Madre Vilac e a Irmã Amália que fizeram. Então, todas essas pessoas participaram, digamos assim, da composição dessa oração, que é a Coroa das Lágrimas, que foi aprovada pela Igreja.